Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma daquelas aulonas de biologia, galera. Para você que está querendo se preparar para o vestibular, para você que está querendo arrebentar em todas as questões de biologia, vem comigo. Bora que eu vou dar uma baita aula de biologia para vocês, galera. Bom, galerinha, hoje a nossa aula é sobre ciclo celular, mais especificamente no período da intérfase. Como assim intérfase? Entre um ciclo de divisão e outro, que corresponde à vida da célula, então ela vai se dividir, as duas que foram formadas, por exemplo, em um processo mitótico, vão entrar no processo de intérfase, que seria a preparação para uma próxima divisão. E é exatamente isso que é o tema da nossa aula de hoje. Eu quero explicar para vocês o que acontece nessa etapa da intérfase. Bora comigo para um slide que eu quero mostrar para vocês melhor como que isso pode ser representado em algumas figuras. Certo, pessoal? Bora lá estudar. Como eu disse, a intérfase é um momento que a célula vai ficar mais estacionada dentro da sua vida celular. Ela vai ficar sintetizando proteínas, realizando o metabolismo celular em si. Tá? E como eu disse para vocês, a intérfase é dividida em 3 etapas. O G1, que seria o Gap 1, o intervalo 1, depois a fase S e depois a fase G2, S de síntese e depois G2 de Gap 2 ou intervalo 2, tudo bem? Aqui tem uma fase que é importante que vocês conheçam, que é a fase G0. É uma fase meio que estacionária, onde a célula não está em momento de intérfase, é o seu momento de vida. Tá? Pouca gente fala sobre essa fase de G0. Mas vamos lá. O que acontece em cada uma das etapas? Na fase G1, a célula vai fazer o crescimento celular e a intensa síntese de proteínas. Por quê? Ela está se preparando, por exemplo, para uma mitose. Então, ela tem que crescer a célula, ela vai dobrar o tamanho dessa célula, porque ela vai se dividir em duas. Tudo bem? Então, nesse momento do Gap 1, ela vai fazer o crescimento celular e sintetizar a proteína adoidada. Na fase S, que é a fase de síntese, ela vai fazer a replicação do DNA. Como a gente aprendeu na aula passada, fazer a replicação do DNA, ela vai fazer uma cópia desse DNA, ela tem que ter um DNA perfeitamente igual, 2 cópias do mesmo, porque quando ela fazer a mitose, quando ela fizer, a mitose, e ela se dividir em 2 células, ela precisa ter esse material genético inteirinho. E por último, a fase G2, que seria o intervalo 2, é um momento adicional para a célula terminar de sintetizar proteínas, terminar de crescer, seria, digamos assim, um adendo para a fase G1. Tipo, não deu tempo dela fazer tudo na fase G1, ela vai lá na fase G2 e termina todo esse processo. Ou seja, ela termina o crescimento celular, termina todo o processo de síntese de proteínas, para ela conseguir entrar num estágio de mitose, por exemplo. O mais legal da fase da intérfase é que a célula está sempre preparada. Por quê? Se ela, por um acaso, sintetizar uma proteína errada ou não tiver com o material genético completamente replicado, ela não vai conseguir entrar no processo de mitose, por exemplo. Por isso, ela tem alguns pontos de checagem. O que são esses pontos de checagem? São momentos onde a célula confere se está tudo acontecendo da forma mais certa possível. Por quê? Porque se não estiver acontecendo da forma correta, ela vai ativar o mecanismo de apoptose, ou seja, vai descartar essa célula para iniciar o processo tudo de novo. Por que a célula decide fazer isso? Sempre quando eu falo assim, decide, essas coisas meio transformando a célula num ser vivo, pessoal, tentem entender que são mecanismos bioquímicos de regulação celular, tudo bem? Então a célula decide que aquele processo de intérfase ele não foi correto, ele não vai gerar uma célula perfeita, ela pode gerar um problema celular futuro. Por isso, ela faz o mecanismo de apoptose para preservar o organismo e inicia todo o processo novamente. Beleza? Esse então seria o nosso processo de intérfase. E chegamos ao fim de mais uma daquelas aulas de biologia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu algum assunto, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar maluco. Volta no vídeo, ó que coisa boa que é o vídeo. Volta no vídeo, assiste de novo a parte que você não entendeu, certo? Pega, faz a anotação, faz o seu resumo e aí depois você dá play no vídeo de novo, meu amigo. Aqui não precisa preocupação. Precisou, pausou e voltou. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula, pessoal.